Tá aí, rapaziada, beleza, joia? Como é que vocês estão, meus queridos? Conta pra nós aí. Domingão. Rapaz, hoje o vídeo saiu comprido, tá? Hoje o vídeo saiu longo aí, grande. Mas eu queria que vocês assistissem até no final aí. No final até fala alguma coisa sobre a rifa ali, o sorteio lá. E aí é bom hoje assistir com a família, um videozinho diferenciado aí pra assistir no domingão com a família. Botar pra rodar na TV, sentar no sofá com um balde de pipoca. Ah, é nada. Beleza, então, não vou me aprofundar muito aqui. Bora lá então, roda a vinheta, hoje é comigo mesmo, onde a Fabíola não tá. Então, rapaziada, queria conversar com vocês hoje um pouquinho. Já tem uns dias que a gente não fala sobre família, né? As coisas de Deus. A gente fala sobre dinheiro, motor de caminhão fundido, frete, né? Empresa carrega e descarrega, caminhão quebrado, sorteio, boné e coisa arada. E Deus vai ficando de lado, as coisas principais, né? A família, essas coisas todas. E hoje eu queria falar para vocês um pouquinho sobre o perdão, sobre a família, sobre o pai, sobre esposa, né? E eu gosto muito de falar nesse canal sobre isso porque realmente aqui existem homens, mulheres e crianças, né, de Deus. Nós temos aí inscrito no canal, temos pastores, né? Então eu tô falando, não sei se nós temos padre, mas temos pastores, né? Então eu tô falando para muita gente que estuda a Bíblia. E podem me corrigir se eu estiver errado, né? Nós estamos aqui para aprender. Então eu não estou falando... Claro, tem muita gente leigo no assunto, tem muita gente que nunca ouviu falar e tal. Só que hoje no mundo aí tem muito crente pregando para crente, né? Disputando as ovelhas. Essa é minha, esse aqui ganha mais, o dízimo é maior, né? Eu não quero fazer isso aqui. Nós temos... Mas eu quero pregar assim, conversar, na verdade, um pouquinho com vocês. E eu me sinto à vontade de conversar aqui, porque eu sei que tem gente que entende, que sabe mais do que eu. Então se torna gostoso a gente falar para realmente quem entende, né? Falar um pouquinho também sobre o perdão, que é uma coisa essencial. Jesus Cristo disse que mesmo que você tenha a sua oferta e tem algo contra o seu irmão, o seu próximo, deixe a sua oferta lá no altar, né? E vai te acertar com o teu irmão, né? Deixa a oferta ali e depois tu volta e entrega ela. Mas primeiro te acerta com o teu irmão, né? Resolver o perdão. E falando sobre isso, sobre o perdão, eu queria falar um pouquinho sobre uma passagem que eu acredito que 99% de vocês, 99,999, já ouviu falar. E talvez nunca ouviu falar de um jeito que eu quero falar para vocês hoje. Talvez, né? Sobre a parábola do filho pródigo, né? Aquele que pede tudo a herança para o pai, a parte dele, vai e gasta, depois retorna. No nosso sotaque hoje mundano aqui, volta com o rabinho no meio das pernas, né? Não é verdade? Volta pedindo arrego. E aí tem um filho bonzinho que ficou lá do lado do pai, né? Não é assim? Eu que trabalho contigo há tantos anos, te sirvo há tantos anos, estou aqui, nunca me desse um bezerro e tal. Não é esse o filho bonzinho? Quero contar para vocês a minha visão da história. Eu vejo a história de um jeito diferente, essa parábola. Eu vou começar lá por longe. Vamos dar uma paradinha agora, vamos esquecer um pouquinho dessa parábola, mas já vamos voltar para ela. Eu vou pegar a coisa mais lá por longe, para vocês entenderem melhor a minha visão. E eu acredito que vai ter gente contrário, né? Que entende de um jeito diferente, e eu estou aqui para ouvir essas pessoas que entendem de um jeito diferente, para que eu aprenda, né? Mas eu acredito que vai ter uma grande parte que vai concordar comigo. Beleza? Deixa eu contar para vocês a parte, o porquê
administra o lar, a casa estava perdida. Ela que cuida das crianças, ela cuida de tudo, ela faz tudo, ela administra. O Homer é apenas um cara que bebe cerveja à vontade e traz o dinheiro para casa e só faz caca, né? Cortezinho aqui, né? É verdade que o Homer era um cara, olha, BR-020, 64 km. Nós vamos pegar um trechinho da 020, mas bem pequenininho, só vamos entrar nela, vamos pegar pra direita e logo em seguida já pegamos pra esquerda e saímos dela novamente. Nós estamos meio que cruzando reto, pegamos a 222, pegamos mais uma estadual CE ali, essa daqui é outra estadual CE, lá na frente rodamos um pouquinho na 020 e pegamos outra CE. Tô cortando meio que em linha reta aqui, um pouquinho de um pouquinho de outra, talhando reto aqui, que dá menos quilometragem. Se eu fosse até Fortaleza, de Fortaleza descesse ali Russas, tal, pegasse a 304, depois a 101, Parnamirim, Natal, descesse pelo litoral por lá, daria muito mais quilometragem. Então nós estamos passando por aqui, que a estradinha aqui também é boa. E eu achei que eu ia estar pesado, rapaz, mas eu não tô nem com 8 mil quilos aqui em cima. Não tem nem 8 mil quilos. Muito levinho, levinho, levinho de vez. Tá chique. Era pra ter, igual eu coloquei no título ontem do vídeo lá, cadê a carga de 25 mil quilos? Não tinha, né, rapaz? Tá no máximo 8, tô aqui com os eixinhos erguidos, tudo de bom, fazer uma médiazinha, andar leve é outro naipe, é outro nível, né? É outra média, outro consumo. Se eu tenho leve, não tinha estourado nem aquela mangueira tudo, não pegava caloria nas subidas. Não adianta, rapaz, meu celular só grava se for em horário fresco aí. Começou a aquecer muito da parte da tarde, aí ele não grava, ele cai, não tem condições. Eu desisti e deixei pra gravar de manhã cedinho, que é fresco aí. A cabine do caminhão fica muito quente e ele dispara, ele dói a temperatura aqui na tela, fica tudo azul, mostra que tá sobrecarregado e tem que esfriar, dá um tempo. Então, rapaz, sabe por causa de que eu tava falando esse negócio aí com até desenho animado eu coloquei, para mostrar como o homem, o pai de família é representado muitas das vezes aqui na América, no lado de cá, né? Mas lá no Oriente, lá na onde nos países lá, né, na Terra Santa, é totalmente diferente, totalmente diferente. Quando Jesus falou sobre que o filho pediu, pai, dar-me parte da herança que cabe a mim, Jesus quis dizer que ali ele cometeu o maior pecado que existe. Não pecado, como é que eu vou dizer assim, ó, perante a Deus, eu tô querendo mostrar que não importa o tamanho do pecado, vocês vão entender. Mas ele cometeu, como assim, ó, a maior desobediência, a maior injúria, a maior ofensa a um pai. Por quê? Porque lá não podia se pedir uma herança antes que o pai morresse. Não se dividia a herança antes que o pai morresse. Quando o filho chegou para o pai e falou, pai, dá-me parte da herança, é como se ele dissesse para o pai, pai, eu quero que você morra. Mais ou menos assim, entendeu? Por isso que eu contei tudo isso, para mostrar para vocês que além dele ter ido embora, gastado tudo e tal, ele cometeu esse pecado. Então o pai deu a parte da herança para ele, né? Porque quis, ele foi-se embora, entendeu? E olha o tamanho do pecado que ele cometeu antes mesmo de sair. E o final da história vocês conhecem, né? Vocês já pararam para imaginar? Enquanto ele tinha dinheiro, tudo beleza, show de bola, né? Enquanto ele tinha as riquezas. Depois, quando ele estava lá tratando dos porcos, que ele quis voltar para casa, que eles não, na casa do meu pai, até os servos comem melhor do que esses porcos aqui, em outras palavras, né? Então ele resolveu voltar. E vocês já pararam para imaginar? Eu acho que ele não estava muito perto de casa, ele estava longe, ele estava distante. Talvez ele levou dias para voltar. Ele tomou essa decisão e tomou dias para voltar. Já pensou a vergonha que ele passou todos esses dias voltando, talvez se encontrando com pessoas que ele tinha quando ele tinha o dinheiro, né? Olha quanta humilhação que esse rapaz passou. Imagina quanta, como é que eu vou dizer assim, ó, quanta tristeza, quanta decepção, que enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha os amigos. Depois que perdeu tudo, ele perdeu os amigos. E isso é até hoje, isso é para sempre. Por isso Jesus disse que tudo passará, mas as palavras dele não passam, né? Porque
a Bíblia, mesmo sendo escrita já há milhares de anos atrás, ela foi iniciada milhares de anos atrás, né? Ela é um livro atual. Ela fala realmente o que acontece hoje, não é assim? Aí a história assim, sabe por que eu penso que não é o filho pródigo, o filho errado, de certo modo depois não se tornou mais aquele? Porque aquele pecou, né? Aquele voltou para a casa do pai, e é isso que Deus quer. Se a gente ler o Salmo 51, né, as lamentações ali de Davi, do que ele fala que ele pecou e ele voltando para Deus, e Deus é tudo, e aquela história toda e tal, é isso que Deus quer. Lembra aquela parábola que estavam dois na igreja, lá dois a orar no templo, e um levantava a cabeça e orava e dizia: ó Deus, ainda bem que graças a ti que eu não sou igual a esse ali de trás, né? E o outro não tinha coragem nem de levantar a cabeça, porque assumia os seus erros, ele assumia que estava em pecado, né? E ele queria a glória, a graça, a misericórdia de Deus. Então Deus se agrada daqueles que não que Deus se agrada do pecado ou daquele que peca, né? Mas Ele se agrada daqueles que se arrependem. Foi para isso que Jesus Cristo veio, para que a gente se arrependesse, se convertesse, se entregasse a Ele, né? Então eu acredito que no final da história foi muito mais do agrado do pai, aquele filho que voltou, aquele filho que se redimiu, né? E do que o outro que estava ali, e na verdade aparentemente nem estava sentindo falta do outro filho, nem estava dando importância. Ele estava numa linha reta, vamos supor, igual muitos religiosos hoje. Por isso que eu não gosto de falar de religião, bandeira de igreja. Ele fala sobre a Bíblia, fala Jesus Cristo, mas não é religião, sabe? Então tem muitos hoje que estão assim, aquela bandeira, aquela reta, aquele negócio ali, seguindo doutrina de homens, seguindo doutrina de igrejas e esquecendo da doutrina da Bíblia, esquecendo da doutrina de Jesus Cristo, né? Não está representando Jesus Cristo, não está sendo imitador de Cristo, assim como disse o apóstolo Paulo. Não está buscando a perfeição, como disse Jesus Cristo: sejais perfeito como vosso Pai é. Então aquele rapaz ali, no final da história, o maior pecador ainda foi aquele. E a Bíblia, ela não dá um final para essa história. Vocês notaram que a Bíblia não dá um final para essa história? Jesus não termina essa história. Ela não fala se o filho entrou para dentro de casa, como é que ficou a história. Simplesmente termina por ali. Então aquele lá, ele quebrantou o coração, ele se voltou para Deus, se voltou para o Pai, ele voltou para o Pai, buscou a casa do Pai, enquanto o outro estava lá praticamente triste com a volta do irmão, estava decepcionado com o pai e com o irmão, não entendeu a mensagem, o coração cheio de amargura, o coração cheio de mágoa, né? O coração ali daquele jeito não é do agrado de Deus. Tem muitos hoje que são assim, fala de Deus, fala qualquer coisa de Deus, posta Instagram, quanto é lá, Deus e tal, mas está naquele caminho, aquele rumo, né? Que não é o caminho certo, que não é o coração quebrantado, que não é o amor pelo próximo, está naquela reta. O que tiver no meio do caminho dele, topa. Se tiver Deus no meio do caminho, tá. Mas não busca, né? Não vai buscar, não vai atrás. E pode notar que o filho não precisou vir até a casa do pai. O pai foi encontrar ele. Pegou o anel que deu para ele, poder de soberania. Deu o manto, né? Colocou roupas novas. E é isso que Jesus faz quando a gente volta para Ele, quando a gente se volta para Ele. Eu estou falando isso para vocês porque tem gente que não entende as coisas. Às vezes a pessoa pecou a vida toda, claro, perante a Deus, perante os homens ele tem que pagar, mas ele pecou, ele estava no pecado, mas ele se voltou para Deus, se voltou para Jesus Cristo. Existe um verdadeiro arrependimento. Então cabe a Deus julgar, né? Não adianta a gente ficar. Se vocês parar para analisar, o apóstolo Paulo foi um dos maiores pregadores da Bíblia inteira,
que no final deu a própria vida. Ele sabia que ele ia morrer, ele foi lá buscar a morte, porque ele sabia que lá ele ia pregar, né? Então ele foi morto dessa maneira, assim, entregando para Cristo. Deu a parte da vida dele para Cristo, ele viveu para Cristo. Ele disse que ele era um imitador de Cristo, e a gente tinha que ser imitador também. E ele, no entanto, ele era assassino, perseguidor de cristão, matava homens, mulheres grávidas, crianças, matava tudo que tivesse pela frente, que fosse no entendimento dele, que tivesse desafiando o poder de Roma, que tivesse apoiando, que fosse cristão. Aí imagina um homem desse hoje, o que não permitiu que ele morresse. Jesus não permitiu isso. Jesus protegeu ele, fez o que fez para trazer ele. Porque também Jesus não gosta de boca mole, não, gente. Não gosta de gente que não sei o que, meio tempo, pois é, gente que murmura, baixa a cabeça e sai falando. Jesus gosta daqueles que olham nos olhos e fala a verdade, porque Jesus é a verdade. Olhe nos olhos e deu. Tem gente aí que até é da igreja e tem vergonha de falar o nome da igreja que serve, onde serve a Deus, onde congrega. Tem gente aí com muita vergonha de falar de Jesus Cristo. Chega num lugar e diz, tu é crente? Não sei, tamo aí, não sei o quê. Quando se pergunta qualquer coisa, tem medo, tem receio. Aí quando vê que o outro é cristão também, daí pronto, aí se abre, aí começa a falar. Aí a conversa já fala mal dos crentes, não, porque o fulano, porque o ciclano, e não olha pra si, entende? Então eu queria mostrar pra vocês a minha visão dessa história, de que o filho pródigo ali no fim, ele se arrependeu, que é o que busca. Os apóstolos diziam, né, no livro de Atos, arrependei-vos dos vossos pecados, né? O fim está próximo, se arrependei de vossos pecados. Jesus Cristo vai voltar, vai levar, e Deus perdoa os nossos pecados. E existe muita acusação. Se tu faz um negócio errado, tu é errado a vida inteira, não existe o perdão. E muitas vezes quem precisa desse perdão é nós mesmos. Às vezes a gente não se perdoa. Isso é coisa do inimigo na vida da gente. A gente já recebeu o perdão, nós já recebemos o perdão quando confiamos em Deus, quando confiamos em Cristo, nós já recebemos o perdão. Então nós já recebemos o perdão. Não tem que ninguém tá apontando o dedo para nós, deixando o inimigo usar e dizendo que nós não somos perdoados, daquela história toda. E se vocês lerem Gênesis 33, o encontro de Esaú e Jacó, onde Esaú perdoa ele, aquela história toda, os dois irmãos, eles se perdoam. Aí Jacó envia lá aquela quantia de animais e coisa arada lá para Esaú. Esaú não aceita e fala para ele, não, Deus já me abençoou, eu tenho muito, eu nem preciso. Na minha linguagem eu falando, não, eu nem preciso, eu já tenho muito. Aí Jacó fala para ele, pois eu tenho tudo. Jacó tinha muito, mas Esaú tinha muito, né? Era rico, tinha bastante coisa. Mas Jacó tinha tudo, não tinha muito, ele tinha tudo. Ele tinha os animais, tinha riquezas, mas possuía Deus, né? Jacó, ele possuía Deus, que é o mais importante. E a gente coloca a nossa alegria. Quando eu trocar de caminhão, que eu pegar um caminhão melhor, vai ser bom, porque daí eu vou ganhar um dinheiro, que eu vou fazer isso, aquilo outro. Quando eu melhorar minha casa, que eu fazer isso, aquilo outro, aí vai ser bom. Quando eu trocar o meu carro, agora eu tô trabalhando para trocar de carro, agora eu tô trabalhando para isso, agora eu tô trabalhando para aquilo. E daí aquele carro fica velho, ele precisa trocar em outro. E daí aquele caminhão fica velho, ele precisa trocar em outro. E aí aquela casa, outras coisas já saem de moda, entende? Então tudo isso vai mudando, vai se atualizando, e tu precisa te atualizar. Amanhã tem um celular mais moderno, tu precisa trocar. Ou outra roupa, porque a tua gastou, tu tem que comprar outro. O teu sapato furou, tu tem que comprar outro. E é outra moda, e sempre buscando uma coisa e sempre buscando outra. Aquela ânsia do
do consumo, um pouco necessidade, um pouco vaidade, um pouco, sei lá, um pouco até inveja em vez do outro que tem, um pouco luxúria, e a gente vai esquecendo de Jesus Cristo, que Ele sim é a verdadeira paz, a verdadeira tranquilidade, né? Porque Ele não passa, as palavras dele não passam, Ele não passa, Ele preenche o nosso coração. Então, quando a gente às vezes se afasta, se desvia do caminho, sai do caminho, vem aquele negócio, mas agora eu não posso voltar, não sabe o tamanho do pecado que eu cometi. E o filho praticamente falou pro pai, pai, eu quero que você morra. Se for estudar, né, a história do Oriente, Israel, aquele povo lá, até mesmo Síria, qualquer um, o filho que fazia isso, ele era digno de morte, poderia ser até mesmo condenado à morte, tá? E o pai recebeu ele de boa. Então não existe tamanho de pecado para que Deus nos receba novamente. Não existe tamanho de pecado para que Deus não nos receba, para que Deus não queira nós de volta. Não é assim? E então eu queria deixar essa mensagem aí para vocês aí, que se tiver alguém meio afastado, ou alguém que queira voltar para Deus, ou alguém que nunca aceitou, aceite. Se tiver alguém triste, alguém desanimado, alguém desacursoado, se entrega a Jesus Cristo, que Ele preenche o coração. Agora isso não é no estalar de dedos, não, porque existem atitudes, a gente tem que tomar atitudes. Jesus, Ele vem, Ele preenche o nosso coração, né? Não precisamos de mais nada, só que precisamos mudar as nossas atitudes. E mudando as nossas atitudes, fazendo isso, fazendo aquilo, tirando certas pessoas da nossa vida. É preciso sim tirar pessoas da nossa vida, pessoas que nos afastam, pessoas que não nos levam ao caminho certo, pessoas que nos afastam de Jesus Cristo. A gente tem que se afastar, nos afastando de muitas coisas. Por isso Jesus disse, se a tua mão te faz pecar, corta ela, mas antes de entrar no céu sem uma mão do que não entrar. Mas se o teu olho faz pecar, a mesma coisa, entende? Então por isso, se afastar das coisas, parar de falar certas coisas, fazer as pazes com alguém. Jesus já tocou no coração, aí cabe nós liberar o perdão para a pessoa que nos magoou, né? Pedir o perdão. De repente a pessoa magoou a gente, foi isso que Jesus disse lá, né? Aí de repente a pessoa magoou a gente, não, essa pessoa não merece o perdão e não sei o que e tal. E quem sou eu para dizer se merece o perdão ou não, sendo que eu também sou um pecador? Mesmo a pessoa tendo magoado você, o certo é ir e pedir o perdão para ela. Mesmo sabendo na tua consciência, não, eu tô certo, ir lá e pedir o perdão para essa pessoa. Isso é bacana, alivia muito o coração, alivia muito, traz muita paz. Às vezes as coisas não dão certo, a gente anda estressado e tal, e não sabe o porquê. É aquela que tá lá no coração, aquele pouquinho de mágoa, aquele pouquinho de raiva, tá lá no coração. Conseguir limpar, tirar tudo isso, a vida se transforma. Rapaz, esse vídeo estava com uma série de videozinho curto, e agora fizemos esse grandão. Eu não sei como é que eu vou fazer na tarde. À tarde eu queria soltar outros ali só com os alô e tal. Expliquei ali sobre o negócio, a rifa, como o povo fala aí, vai ter sim, tá? Vai ter. Existe ali vários tipos de sorteios, vários tipos que se enquadram no que nós estamos fazendo aqui, tá? Não é bem assim a coisa. O Nene estava certo no que ele falou lá, realmente é assim que funciona, dentro do que ele falou lá. Eu vou explicar para vocês a outra versão da história. Cabelo Batateiro fez rifa, a galera toda fez aí, e faz e tá fazendo, tem um monte aí solta. E se fosse assim, vamos supor agora final de ano, agora começa em sorteio, né? Supermercado doando carro, supermercado fazendo rifa de moto, aquilo dali vocês comprando um suco, comprando um papel, comprando qualquer coisa no supermercado, concorrendo a uma moto, não é assim? Concorrendo a uma televisão, farmácias, tudo fazendo isso. Se fosse assim, ninguém fazia, seria proibido. E é mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui. Só dentro do canal, foi o que eu falei lá no início, não tem cartão, bilhete vendendo por aí. É só dentro do canal. É como se fosse uma promoção e
para os inscritos. Isso, eu estou vendendo a carreta pelo preço que ela realmente é, não estou tendo lucro, mais uma parte que abre uma brecha para nós, eu não estou tendo lucro, a carreta realmente ela vale aí 25, 30 mil, eu estou colocando só 999 bilhetes à venda e ainda estou doando bonés para quem compra 5, que cai ainda mais um, então quer dizer, eu estou vendendo a carreta por menos do que ela vale. E tem um monte de coisa aí que eu vou explicar para vocês. Vocês podem comprar a rifa sem medo, porque ela vai sair no dia. A única coisa que eu estou estudando aí é sobre o sorteio da Loteria Federal. A única coisa que está me prendendo aí ainda. Mas o resto, deixa para nós aí. Então, rapaziada, eu vou ver como é que eu faço para de tarde aqui. Agora embranqueceu, o para-brisa já estava feio. E agora com esse sol vindo direto aqui, aí complicou tudo de vez, né? Então, vou deixar esse vídeo por aqui mesmo, que ficou muito grande, tá bom? E aí, de tarde eu tô sozinho ali, que a Fabíola tá fazendo a mudança dela lá, mudando de casa, apartamento. E aí, não sei como é que eu vou fazer aqui pra de tarde aí. Qualquer coisa a gente faz uma livezinha aí, beleza? Então, fico todos com Deus aí, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Fui! Tudo de bom!